Por que as pressões vêm? É porque questão de padrão, você acha, como psicóloga? Também. A maior necessidade do ser humano é de ser aceito. Eu quero ser aceito no meu grupo, eu quero ser aceito pela minha família. Essa é a maior necessidade que as pessoas têm. Então, essa busca por um padrão, como o pastor Lô mesmo disse, é uma pressão. Ele sofre pressão da igreja, ele sofre pressão dos malucos e nem todo mundo se conhece, sabe quem tem essa questão do caráter desenvolvido, sabe quais são seus valores bem estabelecidos para poder enfrentar. Por isso que algumas pessoas, diante das mesmas pressões, né, que a gente fala, das mesmas contingências, algumas desenvolvem patologias e outras não. Outras vão superando cada desafio. As pressões internas também é importante falar, porque a gente fala muito das pressões externas. Mas a pressão interna também, que a pessoa ter essa pressão, essa coisa que dá equilíbrio para você suportar essa pressão externa, porque se você não tem essa trabalhada, questão da identidade, da liberdade, saber quem é o valor, na verdade, essa pressão se torna uma opressão e vai te oprimindo e jogando para baixo. Isso é interessante. Deixa eu até fazer uma pergunta aqui para vocês, principalmente o pastor Carol, o pastor Leozão, porque a gente sabe que a igreja vive na contramão realmente desse sistema todo. Com certeza. Paulo vai falar que a gente não tem que se conformar com esse mundo. Isso. Teoricamente está implícito uma pressão aí, porque viver Com sempre certeza. na contramão, nadando contra a maré, você vive sempre nessa pressão. E eu queria que você falasse um pouco sobre... Porque você já se converte, você já vai ser pressionado, meu filho. Você tá pressão. Pressão total. Como diz o Thales, pressão. Isso aí está implícito, então, também no caráter cristão, aprender a lidar com a pressão, porque nessa própria pressão talvez a gente... Tá implícito porque quando você realmente já aceita a Jesus, já tem Ele como Senhor e Salvador, automaticamente já entra na contramão, já é uma contracultura. Daí a questão do discipulado, dessa injeção da palavra, dessa renovação da mente, né, pela palavra. Então, à medida que você vai recebendo a palavra, internalizando, você fortifica o espírito, restaura a sua alma, né, e vai curando o corpo. Então, a palavra tem que ser a base. O detalhe é quando fica só na base da emoção, só naquela coisa de não tem raiz, não é confrontado, não é? Eu creio que você também não vai criando sua identidade em Cristo. Com certeza, né? E a partir do momento que você sabe quem você é, não importa as pressões externas, porque você não vai mudar. As pressões... acho que o pastor não pode falar isso, porque ele sabe quem ele é. Independente de um cabelo, independente, porque se você for seguir, eu falo que a gente é pressionado desde que nasce. Para nascer, você sofre a pressão para nascer. Como criança, né, depois você vai escolher a sua profissão, aí você tem a pressão de ter um namorado, você tem a pressão de noivar, casar, ter filho. Se o filho vai seguir o que você faz. Então, a pressão, ela sempre vai existir. A nossa postura é que vai determinar como ela, se ela vai ser positiva ou negativa na nossa vida. Exatamente. Isso entra dentro da pergunta da Sônia Maria, que eu acabei de saber aqui, que ela é de Sete Lagoas, está nos assistindo, e ela pergunta, essas pressões, elas não podem ser algo positivo para nos levar ao propósito de Deus? A Sônia Maria tirou minha pergunta também, eu queria perguntar a mesma coisa. E até perguntei depois na fisioterapia, porque quanto mais você pressiona na fisioterapia, melhor é. Mas pode responder. Foi muito bem lembrado essa questão dela. Como eu havia dito, não existe, não existe uma forma de pressionar positiva ou não. Vai depender de como a pessoa vai receber essa pressão. É a reação que é positiva ou negativa? É a resposta que eu vou dar para aquela situação que vai ser positiva ou não para mim. Então, nós estávamos conversando, eu falei que eu tenho clientes que compram, se endividam porque não conseguem resistir à pressão de uma vendedora, de um vendedor oferecendo um produto ou do próprio grupo que meio que força o cara a ter determinado produto, item. Exatamente. Tem pessoas... Olha, hoje a gente vive na era da beleza. Hoje todo mundo quer estar bem, quer estar saudável. É quase um crime falar que é sedentário hoje em dia, não é assim? A lógica vigente é essa. Então, se a pessoa está fora do padrão estético, ela sofre uma pressão. Pode ser positivo no sentido de uma pessoa que está sedentária, está com sobrepeso, está doente, a ela buscar a saúde, qualidade de vida? Pode. Mas pode ser negativo se ela entrar naquela paranoia, na neura de querer atingir um padrão estético que não está adequado até com a sua estrutura física. Hoje fica aí a Gisele Bündchen. Todas as adolescentes, moças, querem ter o padrão da Gisele. Mas será que todas são loiras? Será que todas têm a estrutura fisiológica? O organismo dela compete isso? Eu posso dizer que a família, né, a estrutura, ela vai nos embasar bastante para a gente ceder ou não às pressões. E para quem às vezes não teve uma família estruturada, para quem não teve toda essa estrutura, para hoje lidar com isso, como fazer?
É desenvolver o que a gente chama de resiliência, buscar esse aprimoramento. Então, por exemplo, se eu cedi a pressão, eu vou refletir, por que eu cedi aquilo? O que estava por trás? Qual que era o pano de fundo para eu tomar aquela decisão? A gente vê pessoas, moças, que aceitam um trabalho porque, não, eu tinha que aceitar porque eu não podia recusar uma proposta, mas aquele trabalho tinha a ver com você? Tinha a ver com a sua vontade? Nós falamos também sobre profissão. Por que eu escolhi a profissão? Porque a pressão da minha família era para eu poder seguir a carreira do meu pai, da minha mãe, mas o que eu gosto de fazer? Quais são as minhas habilidades? Então, a partir do momento que eu vou me conhecendo, que eu vou refletir sobre as decisões que eu tomei, quais foram os impactos, isso foi bom, isso não foi, eu vou ganhando bagagem para poder ser mais assertivo nas situações futuras. Eu queria aproveitar e perguntar para o Rogério e para a André também, vocês podem escolher quem responde primeiro. Vocês pensaram em algum momento, por exemplo, em desistir diante de qualquer pressão que vocês sofreram, seja na área sentimental, sexual, seja na área profissional, na área familiar? Não, eu não pensei em nenhum momento em desistir, muito pelo contrário. Eu acho que, igual a Ellen, o pastor Lu também falou, a gente tem que procurar ver o lado positivo da pressão, né? E às vezes, para você, porque a pressão ela traz o crescimento mesmo. Às vezes você está sendo pressionado ali no seu trabalho pelo seu chefe e aí você vai aprender e com aquilo você vai crescer. Agora, eu não desisti de diversos momentos de pressão que eu tive na minha vida, mas eu busquei uma válvula de escape, que foi o quê? Praticar atividade física. Né? Então, com a atividade física, eu aprendi a correr, eu voltava outra, sabe? Era outro ambiente, outro clima. Então, querendo ou não, a atividade física, você descarrega ali, né? Ela traz vários hormônios de endorfina, te dá prazer. Então, eu voltava, às vezes, para casa, para o trabalho, para os estudos, com outra cabeça. Sabe? Então, às vezes, a gente não tem que pensar em desistir, você tem que pensar em ter estratégias mesmo. O grupo social também, sabe? Que você cria ali também, o grupo social favorece muito isso. O que você diria para uma pessoa como eu, por exemplo, que não estou podendo correr ainda? Né? O que o cara... jogar xadrez. Jogar xadrez. Eu vou ficar mais pressionado. Eu não sei o que houve aí, né, com o seu pé. Foi um acidente, mas daqui a pouco eu volto a andar. Mas você não imagina a pressão que é ficar sentado numa cadeira. Aliás... A Jean, né? Aliás... Essa é pressão do Jean interna, né? Essa pressão é interna, eu vou né? contar aqui um segredo para nós que ninguém nos ouça. Ontem eu falei, vou tentar dirigir para ver. Minha esposa ficou de cabelo em pé. Porque a pressão é muito forte, né? E aí, as pessoas que sofrem em situação, por exemplo, de uma necessidade especial, eu tenho visto isso, devem sofrer uma pressão terrível, porque não só a questão de discriminação, mas... Sabe, a pressão interna eu acho que é maior do que a externa. Eu tenho uma pergunta até para colocar. Porque, mas deixa o Rogério responder. Então, o Rogério, você vai me ajudar inclusive nessa. Porque a gente sabe que a pressão também gera uma maturidade. Porque a gente vai sendo pressionado ao longo do tempo e a gente vai adquirindo experiência e sendo um pouco mais maduro. Revela o caráter também. Exato. Porque a gente vai aperfeiçoando situações. Eu tenho certeza que as pressões que eu passava com 18 anos, que eu pensava que o mundo ia acabar, hoje eu vejo que não acabou nada, que está tudo se renovando. Também você podia falar um pouco sobre essa maturidade para você lidar com as pressões também, Rogério. Eu acho, hoje, a pressão é uma forma de escolha. Você escolhe o que ela vai representar na sua vida, se é positivamente ou negativamente. Para o meu lado, para a minha vida, eu busco positivamente. E faço comparações, sim, da minha vida hoje e no passado. Né? O que a vida que eu tive no passado, o que ela me proporcionou. O que me trouxe para o Senhor. Quando eu me converti, eu tinha o que um jovem da minha idade queria ter. Carro, dinheiro, a mulher que eu queria. Mas o meu momento, com o meu travesseiro, era uma pressão. Meu coração era triste. O seu travesseiro te pressionava mais do que o resto da vida. Mais do que o resto da vida. Travesseiro, na verdade, essa pressão interna que é o vazio do dele. coração, né? É interessante. E hoje, assim, eu escolhi estar com o Senhor, buscar o centro da vontade do Senhor e esperar no Senhor. Inclusive está aberto para o telefone dele está passando aqui no vídeo, brincadeira. Hoje até falar nisso, ele está todos os sábados, né? A gente até avisa no culto dos jovens adultos, né? Você que é jovem
Tem o adulto, Santo Jean amanhã, casamenteiro às aqui. 19 horas, Eu tô nós casando, estamos ali no culto. aqui eu tô Rogério faz parte, a Andréia também Deixa eu, faz contar, parte. deixa eu contar uma coisa, eu tô casando mais do que Santo Antônio. Meu filho. Falando nisso, ó, eu vivo essa pressão. Todo mundo que me conhece quer que eu me casar. case, quer me apresentar a E alguém. ele nem sabe se você quer casar. É isso mesmo. Agora, que eu queria perguntar, já que a gente está brincando, quem que será que sofre mais pressão, o homem ou a mulher? Boa pergunta, O hein? que vocês acham? Vamos saber das mulheres. Vamos saber das primeiro. mulheres primeiro. Andréia. Ladies first. Vocês ficam à vontade também, viu, Lu? Também, Se quiser viu? falar, Isso. fica à vontade. Não, mas o Lu vem na Eu outra acho fase. que depende, né? Eu acho que depende do tipo da pressão. Na sociedade, de uma certa forma, eu acho que a mulher ela tem o lado que ela sofre as pressões, diversos lados, mas acho que o homem sofre mais, né?